quinto, nono ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma aula de História. E dando continuidade ao que a gente vinha vendo aí, que são os pensadores brasileiros, hoje a gente vai falar sobre o Caio Prado Júnior, tá? Talvez aí o pensador econômico dentre esses que a gente vem vendo, né? A gente já falou sobre Gilberto Freire, a gente falou aí sobre o Sérgio Buarque de Holanda, e na nossa aula de hoje a gente vai falar então sobre o Caio Prado Júnior, ok? Então vamos lá? Bom, o Caio Prado Júnior, né, vai nascer em São Paulo no ano de 1907. Ele vai se formar em Direito pela Faculdade do Arco do São Francisco, também em São Paulo, no ano de 28. Ele vai participar das articulações para a Revolução de 30, então ele vai participar aí do movimento Getúlio Vargas em 30. No ano de 31, né, um ano depois, ele vai se filiar ao Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Em 33, ele escreve um livro chamado Evolução Política do Brasil. Tá? Em 34, ele vai ter uma obra censurada pelo Getúlio Vargas, que é um livro sobre a União Soviética. Ele vai passar um tempo na União Soviética, ele vai escrever esse livro sobre a União Soviética para falar da experiência, digamos assim, comunista lá. Ele vai participar da instalação da USP, da Universidade Paulista, em 34. Ele vai presidir a ANL em São Paulo. Lembra lá a ANL que foi o Luiz Carlos Prestes, foi nomeado numa cerimônia, né, com bastante gente e tal. No caso da presidência de São Paulo, vai ficar na mão do Caio Prado Júnior. Em 42, né, ele vai publicar A Formação do Brasil Contemporâneo. Em 45, vai ser eleito deputado estadual em São Paulo pelo PCB. Ele vai acabar, em 68, durante a ditadura militar, sendo expulso da universidade, tá? Ele diz ali que foi expurgado. Então, a gente viu aí, então, essa vida do Caio Prado Júnior. E, como a gente pôde observar, né, o Caio Prado Júnior tem a sua história muito ligado aí ao comunismo, né, e também as ideias ligadas, digamos assim, as ideias ligadas a Marx, né. Então, eu queria debruçar hoje com vocês, talvez o mais importante para a gente ver hoje, é exatamente o livro Formação do Brasil Contemporâneo, lançado lá na década de 40, tá? Então, para a gente começar a discutir um pouco essas ideias do Caio Prado Júnior, a gente tem que entender que ele tem essa obra pelo viés marxista, né? E só para a gente entender um pouco o que é esse viés marxista, né? É exatamente a visão a partir da questão das relações econômicas, das relações do materialismo histórico, da matéria, né? Então, ele vai se debruçar sobre as condições dadas naquela realidade e tentar analisá-las a partir do conflito de classes, né? De pensar as classes sociais no Brasil e como é que elas vão se relacionar, tá? Muita gente coloca, né, a formação do Brasil contemporâneo como um divisor de águas na historiografia brasileira, porque até o Caio Prado Júnior havia uma maneira de se contar a história do Brasil. A partir de Caio Prado Júnior você vai ter um outro jeito de contar a história do Brasil, tá? E talvez o que a gente tenha mais contato até os dias de hoje, nos nossos livros didáticos, quando a gente fala de história do Brasil, é a teoria dos ciclos econômicos, né? Principalmente quando a gente está falando lá do Brasil colônia, né? Quando a gente fala do Brasil colônia, a gente fala do ciclo do pau-brasil, do ciclo do açúcar, do ciclo do ouro. Então, o Caio Prado Júnior, ele vai dar início a essa teoria dos ciclos econômicos, tá? Então, ele vai voltar no tempo, ele vai contar a história do Brasil colônia a partir dessa perspectiva econômica, tá? A partir da perspectiva de análise da realidade brasileira a partir desses ciclos econômicos. E aí ele vai colocar lá a figura do engenho, que já tinha sido analisada pelo Gilberto Freire, né? Só que ele agora vai se apoiar só na questão econômica, não vai falar muito das relações sociológicas, antropológicas, ele não vai falar sobre a democracia racial, por exemplo, mas ele vai falar que estava dado ali uma diferença social, que era exatamente o senhor de engenho e o escravo, né? E como essas questões vão se desenrolar nesse ciclo do açúcar. Mas ele faz a mesma coisa na questão do ciclo do pau-brasil, ele vai fazer também a mesma questão ali no ciclo do ouro, tá?
Então, o Caio Prado Júnior vai inaugurar também uma nova fase na sua biografia, porque ele vai analisar o passado a partir do presente. Então, ele vai falar que o Brasil da década de 30, o Brasil da década de 40, tá? Ou o Brasil da era Vargas, digamos assim, ele é daquele jeito devido ao seu passado. E ele vai tentar analisar as relações do presente a partir daquilo que está estabelecido no passado. Então, se o Brasil até hoje, né, até o século XXI, é um grande produtor aí de matéria-prima, né, um grande exportador de commodities, como a gente gosta de falar, talvez isso se explique um pouco por causa da nossa história, por causa da nossa colonização. E isso aí é um outro traço, né, dessa experiência do Caio Prado Júnior, que já estabelece ali essa questão da colonização de exploração, e no caso da América do Norte você vai ter lá a colonização de povoamento, né? No caso aqui da América do Sul, você vai ter apenas uma colonização de exploração e a gente permanece ainda sendo explorado, as matérias-primas continuam sendo retiradas do nosso solo, e a exploração não só de matérias-primas, mas também a exploração do trabalho, né? Ou do trabalhador, né? Ou da força de trabalho, né? Você tem primeiro aí uma exploração do trabalho indígena ou da força do trabalho indígena em troca, né? Tem lá a questão do escambo, depois vai se escravizar os indígenas, depois você tem a escravização da população africana que é trazida para cá, né? E aí a gente continua aí explorando a mão de obra dos trabalhadores, mesmo depois da abolição da escravatura, né? Por exemplo, os imigrantes italianos, quando vêm para cá, eles são colocados numa situação muito análoga à escravidão, de exploração da sua mão de obra, de exploração da sua força de trabalho. Depois, quando o Brasil começa a se tornar indústria, né, ou começa a se industrializar, você continua tendo a exploração dessa mão de obra no Brasil. Então, você tem aí essa exploração, ou pelo menos a palavra exploração, como tendo um grande sentido aí na história do Brasil. O Caio Prado Júnior ele evita o anacronismo, que é exatamente você simplesmente jogar alguns conceitos ou valores nos nossos tempos atuais para o passado, sem de fato fazer uma relativização, ou pelo menos de começar a fazer uma análise mais profunda desses sentidos, tá? Então, o Caio Prado Júnior vai evitar o que a gente chama de anacronismo. Ele vai se caracterizar, como eu disse, né, pelo foco na crítica à economia. Então você vai ter aí toda a teoria dos ciclos, né, toda essa teoria econômica voltada para a análise da história do Brasil. Diferentemente, né, do Gilberto Freire e do Sérgio Buarque de Holanda, ele vai abordar os problemas do presente a partir de um acúmulo de história, ou seja, um acúmulo do passado. E como é que se dá exatamente isso, né? Se a gente olhar para a década de 30, para o período varguista, né, para o período do Getúlio Vargas, o que a gente vai ter ali colocado, né? O Brasil tinha recém saído de uma política oligárquica, onde você tinha, digamos assim, a economia voltada para atender os interesses de uma elite, de uma oligarquia, de poucas famílias, né? Com a inserção do Estado Novo, né, ou com a chegada do Vargas no poder, por mais que tenha sido chamado de Revolução de 30, né, nós observamos que de revolução não teve nada. O que aconteceu na Revolução de 30 foi apenas uma troca de elites, né? Você vai ter apenas uma troca de quem estava no poder, mas vai continuar sendo algumas famílias, vai continuar sendo agora a turma do Vargas que vai estar no poder, que estava ligada ao movimento tenentista e etc. E aí, essas condições vão mostrar, pelo menos o Caio Prado Júnior vai tentar demonstrar que essas estruturas, ou pelo menos que essas relações políticas, sociais, se dão devido à história. Porque desde lá da formação do Brasil colonial, você vai ter poucas famílias no comando, você vai ter as capitanias hereditárias, né? Você vai ter uma série de propriedades, digamos assim, de poucas pessoas, que vai explorar tanto a terra como a força de trabalho de outras pessoas. Isso passa por todo o período colonial, por todos os ciclos econômicos. Então você vai ter exploração do pau-brasil, você vai ter exploração do açúcar, você vai ter exploração do ouro, sempre com essa relação de
digamos assim, o poder, tanto do capital como o poder político, na mão de poucas pessoas, né? E a exploração em geral, a exploração da força de trabalho para sustentar, digamos assim, essas pessoas que a gente pode chamar de elite, pode chamar de oligarquia, aristocracia, enfim, cada período aí vai ter um conceito diferente, tá? Então você tem sim esse olhar, digamos assim, para o presente, né, do Brasil a partir daquilo que está colocado no passado. Quais são as críticas que se fazem ao trabalho do Caio Prado Júnior? Quais as críticas que a gente tem que ter? Porque, como foi um texto escrito na década de 40, ele não é para sempre visto da mesma maneira. Então, haverão críticas sobre o texto do Caio Prado Júnior. Quais são essas críticas que são colocadas aí nesse texto da formação do Brasil contemporâneo, né? Criticam muito a visão nacionalista da economia, né? Ou pelo menos a explicação, digamos assim, nacionalista, descartando as influências internacionais ou também das demandas internacionais. Então, a crítica que se faz exatamente desse nacionalismo econômico colocado pelo Caio Prado Júnior. Uma outra crítica feita, né, é de um projeto modernizador, então como se a história tivesse um sentido evolutivo, né, como se nós sempre rumássemos para algo melhor. Então esse projeto modernizador, esse projeto que ele vai olhar ali do Vargas e vai tentar observar ali algo de bom, também é uma crítica, tá? Outra crítica é exatamente esse recorte de classe social. Tem alguns que não acreditam nessa tese, então vão fazer a crítica exatamente por esse recorte de classe social. Então, você vai ter várias críticas aí dizendo que ele simplifica, digamos assim, a visão dessas classes sociais no Brasil e que não acaba complexificando uma discussão em torno da formação dessas classes sociais no Brasil. Uma outra crítica que se faz ao texto do Caio Prado Júnior pode ser o sentido da colonização. Então, como se a colonização fosse necessária, se tivesse um sentido de progresso, como eu falei antes para vocês. Então, você não vê uma crítica muito... Você tenta explicar... O Caio Prado Júnior, né? Ele tenta explicar o Brasil do hoje a partir das experiências econômicas, porém ele não traça uma crítica efetiva sobre essa colonização, ou pelo menos por que foi colonizado desse jeito. Não há uma análise, uma crítica acerca disso, tá? Outra questão que se critica bastante, né, no livro do Caio Prado Júnior é o economicismo, é o fato de se você tomar a economia como algo importante, desconsiderando questões culturais, desconsiderando questões religiosas e outras questões que possam denotar características da formação histórica brasileira, né? Então, é uma crítica desse economicismo, de tudo se explicar através da economia, desconsiderando outros traços da população brasileira. E também uma outra crítica que fazem ao texto do Caio Prado Júnior é exatamente o papel da Revolução Brasileira, que Revolução Brasileira era essa, que construção nacional que se faz a partir do texto do Caio Prado Júnior. Então, uma outra questão que se critica muito é exatamente esse papel aí, ou pelo menos do que ele chama aí de Revolução Brasileira, né? Será que isso está na mão de quem, de que classe social? Exatamente, então, tem que se pensar de que forma vai se dar essa Revolução Brasileira. Ok? Pessoal, por hoje era isso, tá? Então aqui eu encerro a sequência desses três grandes pensadores aí que tentaram explicar o Brasil a partir da década de 30. A gente falou do Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e hoje a gente fala do Caio Prado Júnior, que são três escritores aí que vão tentar explicar o Brasil a partir de suas obras, tá? Esse novo Brasil que surge aí com Getúlio Vargas que a gente viu. Nos nossos próximos encontros, a gente vai falar de como terminou a Era Vargas, a gente vai falar da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como o Brasil vai sair da ditadura Vargas. Tá? Na quinta-feira, a gente corrige as atividades e tarefas, então,
desse nosso último módulo aí sobre esses assuntos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês fiquem bem. A gente se vê na quinta-feira. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.